podcast E Por Que Não? Episódio 1, Discriminação. Oi, Sofia, bem-vinda. Obrigada. Temos aqui connosco a Sofia. Sofia, és de onde? Eu sou da Geórgia, E moraste na Geórgia até que idade? até aos 7 anos. Até aos 7 anos, ok. Este episódio é sobre discriminação. Nós vamos falar de várias áreas dentro desse assunto. Pela tua experiência, pelos anos que viveste e as situações em que foste visitar a Geórgia, o que é que nos podes contar sobre as diferenças, coisas que tenhas notado entre a Geórgia e Portugal? Por exemplo, há cerca de um ano atrás saiu um filme na Geórgia. Era sobre um georgiano que estava a aprender a dançar e ele era gay. Houve um escândalo por causa disso. Por acaso os meus pais não viram bem passarem filmes assim na Geórgia, mas eles dizem que respeitam. Mas eu não sei se é bem respeitar. Na vossa vida, praticamente. Vocês ali e eu aqui. Começaram a fazer protesto para tirarem um filme do cinema. Foi uma grande coisa. Basicamente a Geórgia está a passar quase por uma PIDE, em que existe um controle daquilo que é visto, daquilo que é lido, passa na televisão. É verdade, e é assim. Mas há jovens que pensam de outra maneira, respeitam as pessoas LGBT. Mas agora a da velha guarda, ui. Fizeram uma reportagem de um homem vestido de mulher no meio da rua. O que é que aconteceu? Tipo, eu não sei se foi bem experiência. Houve um senhor que deu mesmo assim chapada, mandou-lhe embora. E as pessoas olhavam mesmo, principalmente os mais velhos, olhavam mesmo com uma cara de nojo. Como é que te pode incomodar assim tanto algo que nada te afeta sequer indiretamente? Exato. Faz diferença nenhuma à tua vida se A, B ou C é assim ou é assado, Exato. se têm determinada cultura, se gostam de determinada pessoa, se vestem de determinada forma. O que é que incomoda? Eu não consigo compreender, mas há pessoas que se sentem mesmo ameaçadas. Vergonha de aquela pessoa, por exemplo, é georgiana, está-se a comportar dessa maneira. Imagina se esse comportamento padrão já viesse de há muitos anos atrás. Agora já estava tudo normalizado. Os seres humanos têm muito essa tendência para fazer grupos, nós e os outros. Uhum. E tudo o que está fora do nosso grupo é mau. Eu acho que esse coisa deles saírem à rua e de andarem à porrada, porque eles só andaram à porrada com os jornalistas. Eu acho que era por causa, também tinha a ver com o partido político, essas coisas. Isto é tudo uma salada russa. Oh, pá, mas é complicado. Mas estavas a dizer, Sofia, que em termos de religião, na capital haviam lá vários tipos de igrejas. Nós temos 4 ou 5 igrejas, não sei. Mas Nós temos a diferentes. igreja, sim, diferentes tipos de religião. Temos a igreja muçulmana, temos a católica também, depois temos a... minha mãe é que está bem. Temos vários tipos Islamismo, sim. Sim, o islamismo. de igreja. E as pessoas respeitam A diferença. a crença das outras pessoas e o que os outros acreditam e a aceitação que existe na religião. Isso não é da mesma forma. Eles a cabeça não funciona da mesma forma. Apesar de teres uma variedade de religião e apesar de ser comumente aceito por todos essa variedade, o pilar base, sendo um país conservador, todas elas também é o mesmo, que é o Mas conservadorismo. eles já estão a mandarem-lhes embora porque não vão-lhes vender produto. E tipo, não serem vistas da mesma... Não é ser vistas da mesma maneira, mas respeitarem-nas. É só preciso respeito pelas pessoas. É só preciso humanidade. É o que eu Sim. digo. É só preciso a pessoa ser humana. Neste caso já nem sequer se fala de aceitação ou não aceitação, porque não se trata propriamente de uma coisa que tem que ser, trata-se de algo que simplesmente tem que ser respeitado. Mas eu acho interessante como no mesmo país existem duas formas tão diferentes de ver a diferença, dependendo dos assuntos, a religião e a sexualidade. Como é que e depois depende muito também, às vezes, da maneira como a sociedade naquele sítio pensa. Porque é que eles se sentem ameaçados por uma coisa e não por outra? Também não te esqueças que todas elas refletem muito o binarismo, o homem e mulher juntos. Aquela ideia de família. O que eu tenho visto nas notícias de família é horrível. É que não passa só nisso. Querem família normal na Geórgia? É pouca. Porque vais ver uma notícia que o neto matou a avó. Depois vais ver outra notícia. Sério? Depois vai-se ver a notícia o marido estrangulou a mulher. A mulher matou-se. Pois. Coisas assim, tipo, estão a ver, andar na pancadaria, porque o homem lá na Geórgia também tem um certo poder. O homem lá na Geórgia é trabalho e casa. E depois a mulher tem que fazer a comida, alimentar os Então filhos, a mulher na Geórgia é doméstica, não trabalha, por norma. Muitas das mulheres. Não trabalham. Muitas. Agora eu acho que melhorou, já não é assim tanto. Mas na minha visão, muitas das mulheres. Muitas. A maneira como os meus pais cresceram, com os meus avós cresceram, é diferente, muito
muito diferente da realidade. Eu acho que isso também é o que influencia os pensamentos que eles têm atualmente. A nível de contexto, claro, foi assim que eles foram ensinar. Mas tu Mas- achas que eles têm receptividade a tu tentares explicar? Ou seja, olha, não é bem assim, ou já experimentaste ver desta Depende da forma? pessoa. A minha mãe sim. A minha mãe, o meu pai também, às vezes. Ou seja, ele entende o que tu estás a dizer, mas continua a pensar da mesma forma. Exatamente. Pronto. É isso. Se eu falar disso com o primo do meu pai, ele diz: não, isso não é bem, isso não é assim, a religião tem que ser coisa, por causa que são ortodoxos, isso não pode acontecer, é isso que eles dizem. É mãe. Depois eu fico sem. Por exemplo, quando estive lá da última vez, teve ali o tio do meu pai e teve as primas. Tiveram lá as primas do meu pai. E elas cresceram na Bélgica. E elas têm tipo, uma visão parecida à minha, tipo, completamente diferente. E quando começaram a argumentar com o primo do meu pai, sempre viveu na Geórgia. Ele também veio cá a Portugal, mas sempre teve aquelas origens da Geórgia. Ele é mesmo religioso. Ele quase foi bem para a religião, para ser padre e para ser... Ele defendia que a mulher tinha que ficar com o homem, essas coisas assim. E elas olhavam, pá, como é que elas tentavam lhe explicar. Eu ali a assistir aquilo tudo, eu não participava porque aquilo ia dar tipo grande coisa, que usava a participar daquilo que ele ia dar o coisa. Eu ali a assistir e eles ali a discutir. Não, mas isto não pode ser assim, para explicar como é que as coisas que as coisas deviam ser e como é que nós devíamos respeitar as outras pessoas. E não lhe entrou, não lhe coube, nem lhe entrou na cabeça. Não chegaram ao. Não chegaram a acordo. É preciso respeito é só preciso humanidade. Obrigada, Sofia, pela tua participação. E este episódio vai sair dia 18 de setembro. Olá, eu sou a Alicia. Olá, Alicia. Sim. Olá. Olá, Alicia. Olá. Alicia com acento. No primeiro isso, faz favor. Ok, pronto, não sabia dessa parte. Alicia, quantos anos é que tu tens? Eu tenho 21 anos. 21 anos, ok. Estamos aqui para falar do tema da discriminação. És amiga da Alexandrina e queríamos que tu contasses vários episódios ou coisas que tenham acontecido na temática da discriminação. Ok. Então, tu estás a estudar, certo? Psicologia, acabei agora a licenciatura. Ok. Não só pensando na universidade, mas pensando em todo o percurso académico no sentido desde escola primária, básico, secundário e mesmo universidade, se sentiste em algum momento que tenhas sido vítima de bullying ou de racismo ou de qualquer tipo de discriminação, que tenhas ficado de lado, ou comentários, comportamentos. Sim. É assim, antes do ensino primário, eu estava num tipo de creche e aí era do género, era bué diverso. Tinha chineses, ingleses, africanos, então nunca houve aquele diferenciamento. Éramos só crianças, nós brincávamos, portanto até aí eu não tinha a noção do que era racismo, éramos simplesmente pessoas. No meu primeiro dia do primeiro ano, foi logo ali, tipo, estava no recreio e um puto do segundo ano, tipo, abriu a janela e berrou, tipo, como é que ele disse? Algo do género, tipo, tu não pertences aqui, os pretos não pertencem aqui. Eu fiquei tipo, ok, o que é que acabou de acontecer? Depois daí, tipo, eu falava sempre com a minha mãe estas coisas e ela dizia, no meu tempo eu pregava-lhes um murro. Ok. A mãe tipo, dizia mesmo, tipo, andava à porrada com eles. Eu pensei, ok. E, epá, eu sempre dei aquele perfil de durona. Então, até certo ponto, isso deixa de acontecer, porque depois eles tinham medo de levar. Mas também, na minha turma de primeiro ano, isso não acontecia, era mais os outros anos. Que também, porque aquela escola também não tinha, não posso dizer muitos africanos, tinha, até porque a cidade onde eu vivia tinha uma comunidade africana na altura e na minha turma existiam pelo menos 4, então
Acho que até aí não havia muito racismo, porque também éramos... Havia Não. contacto com diversidade. E também era uma escola pequena, que era dividida por manhã e tarde, então nunca havia não havia muitas crianças lá. Acabava a escola, ia para a creche que eu tinha antes da primária, então o ambiente era sempre aquele. Depois eu mudei de casa no terceiro ano e pronto, foi mais um dos mesmos comentários, que era... Epá, era qualquer coisa sobre a África. Volta para a África, é isso, é a mesma cena, volta para a África. O típico comentário do vai para a tua terra. Yeah. Sendo que nasceste cá, és portuguesa. Sim, sim. Mas também tinha amigas que eram do tipo, não deixavam essas coisas acontecer. Também era uma escola muito pequenina, ainda mais pequenina que a anterior. Então, era sempre as mesmas pessoas, éramos tipo sempre os mesmos grupos de amigos e depois tipo... Mas tinhas essa rede de suporte das Sim, tuas amigas sim. que te defendiam. Depois, com o tempo, tipo, essas pessoas também foram aprendendo o que não era certo, que era racismo, até porque éramos crianças, tipo... são cenas que se aprendem em casa. Exatamente. As crianças simplesmente repetem o que ouvem, então não é como se elas soubessem o que é que estão a dizer e depois quando vão crescendo Vão-se apercebendo. Sim. O meu pior encontro com racismo foi mesmo quando eu entrei para o 5º ano. Tinha mesmo tipo um grupo de putos que mandavam bué comentários. Agora já me esqueci, não é? Deve ser do trauma. Mas eram comentários bué nojentos e também tipo cuspiam-me aos pés e essas cenas. E as pessoas também não faziam nada. E assistiam. Epá, eu não sei se eles fingiam que não estavam a ouvir ou assim, mas aquilo eram comentários que dava para ver que aconteciam, Mas não é? em sala, sem ser Em no sala, recreio. sim, em sala de aula. Em sala Em mesmo. sala? Sim, sala de dentro aula. da sala de aula, sim. E era tipo todos os dias, só que depois eu aprendi com a minha mãe, né? Comecei também a mostrar que não deixava acontecer. E também tinha alguns amigos da primária também comigo. Porque aquilo foi assim, foram juntar escolas numa turma. Escolas pequeninas, porque a minha era pequenina, escolas de uma turma. Então, tipo, pelo menos eu tinha aquelas pessoas que eu sabia que comigo não iam ser racistas. Mas tendo em conta que isso aconteceu no início do ensino básico, portanto, Sim. 5º ano, devias ter cerca de 10, 11 anos. Sim. Isso, como é que tu conseguiste gerir essas emoções? Porque eras uma criança, não é? Era meio que algo novo, aconteceu pequenos episódios na escola primária, mas como Sim. disseste, tinhas tido acesso e tinhas estado em contacto com muita diversidade, portanto pessoas que eram ok com tudo o que era diverso e do nada todo um outro nível. Tinha amigas que demonstravam que não aceitavam, porque tipo, se fosse eu, eles estavam-se a cagar, porque eu tipo, é a mim que eles vão dar a agressão, mas Sim. como tinha pessoas à volta, é aquela cena, não tens um grupo a apoiar-te para tu continuares com a agressão, então até um certo ponto Eles acabavam por desistir. sim, e também porque no 7º ano as turmas separaram-se, então depois essas pessoas pronto, deixei de estar na turma delas, já deixei de conviver tanto com elas e quando fui para a secundária já conhecíamos todos, então nem por isso que houve assim bullying. Só houve uns comentários tipo microagressões que também não são boas, mas como são coisas que passam ao lado, às vezes só depois de acontecer é que tu pensas nas coisas, não é? Por exemplo, quando pessoas eram tipo mais agressivas na minha direção, mas com os outros tipo era como se não fosse nada. Tipo, tu não te apercebes, pensas, se calhar eles simplesmente não gostam de mim, mas tipo, porquê é que não gostam de mim? Tipo, eu fiz a mesma ação com a pessoa ao meu lado, mas é a mim que vem a falar, estás a ver? E também tipo, com a popularização tipo das culturas americanas, não é? Do rap e essas cenas, depois tipo, eles gostam de dizer cenas que não são certas, só porque por causa da minha cor associam-me a essa cultura e depois tipo falam como se eu fosse aquela cultura em pessoa. Exatamente. E há tipo estereotipos que vêm todos com isso e tudo mais.
tipo, se fossem meus amigos, porque às vezes também não nos apercebemos desses comentários, porque não conhecemos, simplesmente, tipo, reproduzimos, eu conseguia, tipo, falar com eles e explicar que não está certo, não é bem assim, tu só viste isto, mas, tipo, é isto, isto e isto. Como é que tu também te sentias, voltando um pouco atrás, porque em contexto escolar o adulto, a figura do adulto tem sempre os professores e os funcionários, e uma vez que em momento algum ninguém, figura adulta, figura supostamente responsável, tomou uma atitude ou falou contigo ou falou com quem possa te ter agredido de alguma forma, como é que tu sentias também em relação aos professores, de como é que os vias também? Assim, eu nunca vi os professores como figura protetora, porque se essas situações aconteciam e eles não faziam nada, também na altura eu não pensava porque é que uma pessoa não fez nada, porque para mim parecia-me bué que eles nem sequer reparavam, mas, tipo, era bué na cara, porque aquilo é uma sala com putos aos berros. Então, não sei, eu por acaso nunca pensei muito nisso, mas claramente que sentia assim algum ressentimento, porque nunca faziam nada, então já sabia que não valia a pena falar com eles, não ia acontecer nada. A minha mãe, né, porque eu chegava em casa, era uma chiva, aconteceu isto, isto e isto, e ela tipo ia falar com a diretora da escola e tudo mais, até porque o meu irmão ele é mais tímido, então era muito mais vítima de bullying do que eu. Então ela ia sempre lá à escola, tipo, falar, não sei o quê, e eles não faziam nada. Afastam-se, né? E depois deixas de estar tão em contato com o teu agressor, então parece que atenuou, que foi feita alguma cena, mas não, foi tipo simplesmente os vossos caminhos que se separaram. Mas o agressor continua a ser um agressor. Exato. Se não é aquele alvo, passa a ser outro, simplesmente. Exato. Infelizmente. Ainda funciona assim o sistema e é uma forma também de propagar ativamente ou passivamente de qualquer tipo de discriminação a partir do momento em que não é feito nada a respeito ou é ignorado ou são crianças e são dadas desculpas para de alguma forma passar por baixo as atitudes, é porque é uma criança, até não disse com intenção, e depois, como estavas a dizer, depois os caminhos separam-se, deixam de estar em contacto e depois isso passa, ou é só uma fase, ou é normal, as crianças são brutas umas com as outras, mas na verdade são porque veem isso a acontecer fora, as crianças não são assim naturalmente só porque sim. Uma criança ver que um adulto perante determinadas situações não faz nada nem diz nada é ok, significa que a minha atitude não está assim tão incorreta, ou seja, tem uma aprovação daquilo que está a fazer de forma indireta. A minha irmã, ela agora tem 7 e ela vai fazer 8. Ela esteve numa creche nas férias e havia uma criança que não deixava as outras crianças brincar com ela e até inclusive uma criança que dizia tu comes baratas, tipo assim. O quê? Yeah. E a tua irmã disseste que vai fazer 8? Sim. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que tenha acontecido há 50 anos atrás ou há 20, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há relativamente pouco tempo, que é 2, 3 anos atrás. Apesar de estarmos em 2021 e de existir ainda aquele típico comentário de outra vez arroz, estamos a falar outra vez de racismo, estamos a falar outra vez de discriminação, e as minorias agora querem tudo. Não, estamos a falar de situações que continuam a acontecer, só que neste momento acontecem de forma tão passiva, porque já é um sistema tipo, é só uma piada. Não, se a pessoa que ouviu não acha que é uma piada, é porque não é uma piada. Exato. Se a pessoa se sente desconfortável. Exato. E o teu irmão é mais velho? É mais velho. É mais velho. 1 ano e meio, sim. 1 ano e meio. E portanto ele também teve problemas com bullying e ser O vítima meu de irmão bullying. tinha muitos problemas com bullying, muito mesmo. Para o meu irmão foi muito mais difícil. Roubavam-lhe coisas, chamavam-me bué nomes, diziam bué comentários. Eu também só soube mais pela minha mãe, porque o meu irmão não dizia nada, não é? Minha mãe é que reparava nas coisas. Também quando o meu irmão chegava a casa não tinha sapatos, não tinha... Sapatos? Roubaram sapatos? Da educação física. Sério? E chuteiras também, porque ele andava no futebol. Ele também teve de deixar o futebol quando mudámos de cidade. Tipo, ele sentiu a diferença
pronto, passou a ser vítima de bullying, deixou de gostar de ir ao futebol, então houve uma altura que eu simplesmente disse à minha mãe, tipo, já não quero ir, já não dá. E tu notas agora com a tua irmã mais nova que isto está a voltar a acontecer? Ou já notas alguma diferença? Assim, quando eu mudei, tipo, diversidade zero, eu e o meu irmão éramos os únicos, pronto, africanos lá, mas agora há tanta diversidade que a minha irmã também é boa mandona. Também sabe. Não é de agressão, ela era boa. De saber se impor de alguma forma, Sim, de deixar sim. afincar o pé e ouve lá, daqui não passas. Mas no teu caso, tu estavas a dizer, depois da tua mãe ter falado contigo, que tu começaste a tomar atitudes e comportamentos Sim. diferentes para também deixares a tua posição bem assente. Eu acho que com a minha irmã ainda não foi preciso essa conversa. Ok. Até porque a comunidade africana também cresceu, também chinesa, brasileira, então já é mais diverso, por assim dizer. Tipo, não é assim tão diverso, mas já tem pessoas suficientes para as pessoas se acostumarem à presença da diferença. Uhum. Então acho que ela não sente muito isso. Veio em casa a falar russo, que a colega dela é russa, e ela começa a mandar umas palavras que a gente fica tipo. Aprende-se muito. É bom para a comunidade também para nós, enquanto pessoas, crescer e conhecer tanto. Não é preciso viajarmos o mundo para conhecermos o mundo. Se temos o mundo tipo à nossa volta. Ok, pessoal, acho que Então temos que ir andando. Muito obrigada pela Obrigada, participação. Alice. Sempre. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast E Por Que Não? Este podcast é um projeto da Associação Ser Mais Ser Melhor no âmbito do programa Geração Z do IPTJ. Aqui vamos tratar diversos assuntos como discriminação, LGBT, inclusão escolar, voluntariado e outros. Sem vergonha ou pudor, focamos nas questões tabus que todos os jovens e todas as jovens têm, mas que ninguém tem coragem de perguntar. O próximo episódio sai no dia 2 de outubro e trata o tema da inclusão escolar. Os episódios seguintes serão lançados de 2 em 2 semanas, sempre ao sábado. Até dia 2!